Glória a Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu não vou orar pela rosa ungida, tá? Eu não vou orar pela rosa ungida. Pega a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4. Ontem aconteceu um fato sobrenatural. Ontem eu estava na casa do pastor Armando, nós estávamos conversando, eu, ele, a Magda, a Ruth e a Rebeca. Estávamos ali sentados conversando e de repente no meio da conversa, eu olhei assim, fiquei com o olhar meio perdido assim e falei para a Rebeca assim: Rebeca, tudo isso é uma leve e momentânea tribulação, que vai produzir em nós um eterno efeito de glória. Quando eu falei isso, ela falou assim: olha a palavra que eu vou ler amanhã quando começar o culto. Ela mostrou, não foi isso? E eu falei: pois é, essa é a palavra que Deus mandou pregar amanhã. Aleluia! Merece um aplauso o Senhor ou não? Aleluia! Aplauda forte o Senhor. Eu acordei ontem de manhã com essa palavra. Fiquei pensando nessa palavra o dia inteiro. Saímos, ficamos o dia fora, fomos para a casa do pastor. Chegou lá, a gente estava conversando, eu falei, a Rebeca falou: essa é a palavra. Falei: então você vai ler a palavra no início do culto e eu vou ler a mesma palavra no culto, porque essa é a palavra que o Senhor, né? O Senhor quer falar conosco. Deus habita em nosso meio, amém? Amém. Glória a Deus. Isso não é mérito nosso. Isso é a graça de quem? É a graça do Senhor. Agora, surge ou não surge um questionamento, né? Poxa vida, se Deus está conosco, por que acontecem tantas coisas? Que às vezes nós não temos controle sobre elas, não é verdade? Foi a mesma coisa que Gideão falou, né? Quando o anjo apareceu para ele e falou assim: se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio todas essas coisas? Mas esse não é o assunto de hoje. Esse não é o assunto de hoje, mas só testemunhando para você entender que o Espírito do Senhor está sobre esta igreja. O Espírito do Senhor está sobre nós. E nesse ano, Deus falou com a igreja o tempo todo. Nesse ano, Deus nos edificou. Sim ou não? Esse ano, Deus nos consolou. Esse ano todo, Deus nos exortou, porque a função do Espírito Santo é essa: edificar, exortar e consolar os filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Glória a Deus. Então Deus esteve e está conosco, e vai continuar conosco, amém? Glória a Deus. Antes de ler o texto, eu queria só fazer uma ilustração aqui, para ficar mais didático. Que flor é essa? É uma rosa, ok? Parece uma rosa? Se você visse ela de longe, você iria identificar que é uma rosa artificial, ou ou uma rosa original? Artificial. Mas é uma rosa, sim ou não? O que tem aqui que não tem numa rosa? Qual a diferença dessa rosa para uma rosa original? Como? A vida. Essa não tem o quê? Vida. E essa não tem o quê? Então essa não é uma rosa verdadeira. Porque a nossa vida é como uma rosa. A glória de Deus está aqui, ó. Quem é filho de Deus aqui? Diga amém. Amém. Quem é justificado pela fé? Amém. Quem é salvo pela graça? Amém. Quem é raça eleita? Amém. Quem é sacerdócio real? Amém. Quem é nação santa? Amém. Quem é povo de propriedade exclusiva de Deus? Amém. Quem é a habitação do Espírito Santo? Amém. Quem aqui o nome está inscrito no livro da vida? Amém.
Muito bem, a glória de Deus. Mas aqui tem o quê? Espinhos. Isso aqui é a linha da nossa vida. Não quer dizer que a gente só vai ter glória quando chegar no céu, não é isso. Mas a linha da nossa vida é uma linha aonde aquele texto que diz: aquele que semeia com lágrimas, colherão com alegria os frutos. Então, essa não é uma rosa original. Por quê? Porque ela não tem os espinhos. O mundo é assim, o mundo quer viver uma vida igual essa rosa aqui, artificial. Porque aqui, principalmente no Instagram, é ou não é? Abre o Instagram das pessoas, você vai ver que todo mundo é maravilhoso, casais são tudo maravilhosos, né? As pessoas estão passeando nos melhores lugares, comendo as melhores comidas, andando com as pessoas mais, né? Fala top, essa palavra top, eu não gosto de falar mais essa palavra. Mas tudo é maravilhoso. O mundo, ele vem de uma ideia de que eu quero ser feliz. Eu só quero ser feliz. Mas a vida daquele que entregou o seu caminho ao Senhor é uma vida de águas tranquilas. Fala comigo, águas tranquilas. Pastos verdejantes. Mas também existem os espinhos. Quem enfrentou espinhos esse ano? Levanta a mão. Quem está enfrentando alguns espinhos ainda? Glória a Deus. Mas sobre nós repousa a glória de Deus. Sobre você e sobre mim repousa o quê? A glória de Deus. A vida do cristão, a vida do crente, eu já falei isso há muito tempo atrás, a vida do crente, sabe quando você assiste, não vou falar do Santos porque é outra coisa, sabe quando você assiste o jogo do Corinthians, você passa o jogo do Corinthians, o Corinthians ganha de 2-0, certo? Só que você não teve tempo de ver o jogo. Aí quando você chega em casa, você sabe que o Corinthians já ganhou, mas você vai querer ver os lances, sim ou não? Aí você está assistindo o jogo de novo, mas o jogo já acabou, o Corinthians ganhou de 2-0. Lembrei agora do seu pai. Gente, eu vou fazer um comentário aqui. O Santos foi rebaixado. Quando o Santos foi rebaixado, que o juiz apitou, final do jogo, o meu celular fez plim. Quem era? O pastor Eduardo, mandando um meme para mim. E eu falei, o Evaristo só não mandou porque ele estava internado, senão ele tinha mandado. Mas isso é um outro assunto. Então você está assistindo o jogo, que já acabou. Quanto foi o jogo? 2-0. Você já sabe que o Corinthians ganhou. Só que tem um momento lá do jogo, que você está assistindo de novo, que tem um momento de perigo. Olha, o time adversário vai fazer um gol, mas você fica tranquilo, porque você sabe que o jogo já foi 2-0. A vida do crente é assim. No final, você já sabe que tudo vai dar. Olha para o teu irmão, fala assim para ele, no final, já deu certo. Nós somos mais que vencedores. Fala forte, fala, nós somos mais que vencedores. No final já deu tudo certo. Porque não tem como dar errado na vida daquele que crê no Senhor. Não tem como dar errado, meu amor, uma rosa para você, receba. Não tem como dar errado, devolve lá que estragamos o negócio da dona Elisete ali, eu estraguei. Não tem como dar errado a vida do cristão, amém? Então, antes de ler essa palavra, eu queria te dar um breve conselho de um pastor que já viveu 55 anos, vou fazer 56 agora, dia 27, e já vi algumas coisas acontecerem. Eu queria que você te orientar a você eliminar, procurar eliminar, fala comigo, eliminar. 3 palavras da sua vida, 3. A primeira, palavra e frase. Eu sou um batalhador. Qual é a frase? Então a palavra é batalhar. A segunda, eu sou um guerreiro. A palavra é guerrear. E a terceira, eu sou um trabalhador. Elimine essas 3 palavras da sua boca. Porque qual é a vida de um guerreiro?
Acaba a guerra? Acaba outra? Acaba outra? Acaba outra? Qual que é a vida de um lutador? Lutador, qual que é? Lutar. Acaba a luta? Acaba outra? E qual que é? É isso mesmo. E qual que é a vida de um trabalhador? Não, mas Deus já deu essa sentença para nós. Não, Deus deu essa sentença para os filhos de Adão. Eu não sou filho de Adão. Pois a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Ah, mas o Senhor chama Senhor dos Exércitos. Sim, quando é necessário, Ele se apresenta como Senhor dos Exércitos. Ele é um guerreiro, Ele vai lá e guerreia as nossas guerras. Entendeu? Ele guerreia as nossas. Então quem é que guerreia? Não sou eu o guerreiro. O guerreiro é o Senhor. Mas a gente acha bonito, porque a gente assistiu Rock 1, Rock 2, Rock 3, Rock 4, né? Tananã, tananã. Você pensa que a tua vida é tananã, tananã, nananã, né? É só guerra, é só luta, é só trabalho. Só que o que diz o Salmo 23? Ele me faz me repousar em pastos, guia-me mansamente às águas, refrigera a minha. Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida através de o reinarão em vida. Tem alguma coisa a ver com ficar lutando, guerreando, batalhando? Quem é que já ficou lisonjeado assim? Parabéns pelo seu aniversário, Rebeca, você é uma mulher guerreira. Isso é o empoderamento, né? O empoderamento é, quem é vencedor aqui? Levanta a mão. Eu não sou vencedor. Eu não. Eu sou mais que vencedor. Se você é vencedor, você se contenta com pouco. É verdade. A Bíblia diz, em Cristo somos mais que por aquele que nos... Mas tem espinho. Fala para o teu irmão, mas tem espinho. Olha para ele, fala, tem espinho. Então, eu quero mudar, eu quero te ajudar a corrigir essa comunicação. Porque eu, durante muitos anos, quando eu imaginava a minha identidade em Deus, eu imaginava quem assistiu aquele filme 300? De Esparta. Eu imaginava que eu era o 300, que eu era aquele cara. Qual foi o fim do cara? Ele morreu, gente. Morreu. Eu caio atirando. Ó que conversa. Irmãos, nós somos do reino. Fala para o teu irmão, nós somos do reino de Deus. Não é que nós não precisa fazer nada, não precisa se esforçar. Mas a Bíblia diz, Ele me faz repousar em pastos, Ele me guia às águas, Ele refrigera a minha, Ele derrama o óleo sobre a minha cabeça. Então, esse negócio é tão sério, que o nome de Abraão era Abrão. Como é que era o nome de Abraão? Pesquisa aí para mim, aí no chat GPT, qual que é o significado do nome Abrão. Só A-B-R-A-O, tio. Abrão. Abrão, só Abrão, não é o Abraão não, Abrão. A-B-R-A-O, tio. Abrão. Qual o significado do nome Abrão e qual o significado do nome Abraão? Coloca os dois significados. Você vai entender por que Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Gente, mas é só uma letra a mais. É a letra A. Para Abrão. Velber. Abrão, para Abraão só acrescenta quantas letras? Uma. É a mesma coisa você falar que você é vencedor. Só muda só uma palavra que você esqueceu de falar. Mais que vencedor. Significado da palavra Abrão e o significado da palavra Abraão. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. O nome Abraão significa pai de multidão. Fala comigo, pai de multidão. Então toda vez que alguém chamava Abraão, estava dizendo o que para ele? Ô pai de multidão, vem aqui. Ô pai de multidão, pega aquilo ali para mim. Pai de multidão, pega aquilo ali para mim. Pai de multidão, vem aqui. Pai de multidão, você vai lá. Pai de multidão, você vem aqui. A comunicação mudou.
O mundo espiritual, ele é regido pela maneira como nós nos comunicamos. Então, Abraão significa pai de multidão. Abrão, eu não estou lembrando agora o significado exato, mas é alguma coisa ao contrário. Oi? Pai de um povo, é isso? Abrão, A-B-R-A-O, sim. Por que Deus mudou? Ah, mas é só uma pequena diferença. Vocês lembram quando Deus mandou construir a arca, sim ou não? Quem aqui vai falar para mim que adora ler aquela parte que ele fala as medidas? Você gosta de ler? Tantos côvados, Quem gosta de ler o livro de Levítico aqui? Fala a verdade para mim. Então, mas por que Deus é tão detalhista? Fala comigo, Deus é detalhista. Olha para o teu irmão e fala assim, Deus é detalhista. Ele faz do jeito que Ele quer, da medida que Ele quer, de uma forma como Ele quer. Agora, só que nós não somos detalhistas. Deus é, mas nós não somos. Então, quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, Ele estava comunicando fé na vida de Abraão. Então, mas o que tem de mais falar eu sou guerreiro? Continua falando. Continua falando que você é guerreiro. Continua falando que você é trabalhador. Continua falando que você é batalhador. Diga, eu sou mais que vencedor. Troca essa palavra. Eu sou mais que vencedor. Eu trabalho, mas eu sou mais que vencedor. Eu vivo guerras, mas eu sou mais que vencedor. Eu vivo batalhas, mas não é a minha vida inteira de batalha, mas eu sou mais que vencedor. Mude a sua comunicação. Faz sentido o que eu falei ou não? Vamos ler o texto? 2 Coríntios 4. Eu quero compartilhar com vocês essa palavra. A partir do verso 1. Quero ler o verso 1, depois eu vou ler do 7 em diante, tá? Rebeca, lê o verso 1 para nós, por favor. Na Almeida corrigida, né, pastor? Tá. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Paulo estava falando sobre o ministério dele diante de Deus e diante da igreja. E ele disse assim, pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. O que significa a palavra desfalecer? Desfalecer significa perder as forças. Desfalecer significa desmaiar. A situação é tão grave que eu chego a perder as forças. Muitas vezes nas nossas vidas, como eu disse, a rosa ela tem espinho. Muitas vezes nas nossas vidas, nós encontramos um espinho no caminho. Às vezes esse espinho faz só um furinho, às vezes ele faz um furo mais profundo. E às vezes dói. Dói ou não dói? E às vezes dói de uma forma que a gente pensa que vai desfalecer. Mas Paulo disse que o ministério que ele recebeu de Deus foi pela misericórdia de Deus. Mas ele disse o quê? Não desfalecemos. Fala para o teu irmão, não desfaleça. O teu ânimo. Jesus disse, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Nessa manhã o Senhor está querendo encorajar a tua vida. O Senhor está trazendo uma palavra de encorajamento sobre a tua vida. Ele está dizendo para você assim, não está nada errado, eu estou no comando. Você é meu, você é minha, creia na minha palavra, não desfaleça, firma os teus pés, firma as tuas estacas, alarga o tamanho da tua tenda, porque crescerás para a direita e para a esquerda. O Senhor te traz essa palavra nessa manhã, não desfaleça o teu coração. E para edificar a sua fé, eu quero dizer que enquanto nós estamos aqui, todo mundo cheirosinho, ouvindo a palavra de Deus, tem crente morrendo em algum lugar do mundo. Tem pessoas sendo mortas porque amam a Jesus e não querem negar o nome de Jesus. E comparado ao que essas pessoas estão vivendo hoje, a sua vida, você está num palácio, sentado num trono aqui, recebendo tudo de bom que Deus tem para te dar. Amém?
Faz sentido isso ou não? Para a sua vida? Para a minha vida também faz. Então Deus disse para Paulo que ele não deveria desfalecer. Fala mais uma vez, eu não vou desfalecer. Fala assim, a alegria do Senhor é a minha força. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Diz a palavra de Deus. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Deus estava falando, através da Rebeca, que a respeito do carvalho ou do cedro do Líbano. O cedro do Líbano, ele cresce para baixo da terra 5 anos, né, primeiro, para depois ele crescer para fora. Muitas vezes você vê uma situação, parece que não está acontecendo nada. Faz assim com a mão, parece que não está acontecendo nada. Mas debaixo da terra, o milagre está acontecendo. Deus está cavando os meus alicerces. Deus está trabalhando no teu alicerce emocional. Deus está trabalhando no teu alicerce financeiro. Porque para você receber a quantidade de bênção financeira que você tem para receber, você tem que estar preparado espiritualmente e emocionalmente. Tem gente que não está preparado para ganhar dinheiro ainda. Mas Deus está alicerçando a tua vida. Deus está alicerçando o teu alicerce espiritual. Deus está fazendo você crescer para baixo. Amém, irmãos? Quem já olhou e falou assim, parece que não está acontecendo nada. Pelo contrário, parece que está piorando. Olha para o teu irmão e fala assim, a árvore que dá fruto leva pedrada. Você não joga pedra numa árvore que não tem fruto. Você só tenta derrubar uma fruta de uma árvore que tem fruta. Sim ou não? Sim. Então, se está apanhando, pode ter certeza. Se existe uma luta ao redor da tua vida, se existe alguma coisa na tua vida que está indo contra você, querendo te desanimar, é porque Deus tem algo para você exatamente nessa área. Sim ou não? Creia, diga comigo, eu não vou desfalecer. E o Paulo disse, não desfaleçamos. Agora no versículo 7, eu vou pedir para a Jane ler para nós, o versículo 7, 2 Coríntios. Fala igual, irmão. Quem está ouvindo a palavra de Deus aí, diga amém. Amém. 2 Coríntios 4, 7. Espera aí. Deixa eu abrir o meu aqui que o vento... E o vento levou. 7. Vai lendo até eu falar para, Jane. Espera um pouquinho. Olha para mim, fala assim, Deus derrama o seu poder, fala bem forte, Deus derrama o seu poder sobre vasos de barro. Olha para o teu irmão e fala assim, você é um vaso de barro. Até tem gente que tem medo, a Magda já falou isso para mim, ela tem medo de cantar essa música. A pessoa quer ser um vaso novo, mas não quer ser quebrado. Como diz o João, é forte. Vamos fazer um meme do João falando, é forte. Como diz o João, é forte. Fala para o teu irmão assim, você quer ser um vaso novo, mas você quer ser quebrado? Fala só para mais uma vez, fala assim, é melhor cair na mão de Deus do que na mão dos homens. Ou do cão. Então, ela acabou de ler ali, ó. Paulo disse, nós temos esse tesouro. Paulo estava dizendo assim, Deus me usa pela misericórdia dele. Deus me deu um ministério pela misericórdia dele. Deus me usa para curar pessoas pela misericórdia dele. Deus me usa para expulsar demônios pela misericórdia dele. Deus me usa para fazer discípulo pela misericórdia dele. Deus me usa para ir para pregar para reis pela misericórdia dele, mas eu sou um vaso de barro. E fala assim para mim, e é assim que Deus projetou mesmo.
Sabe por quê? Fala, é assim que Deus projetou. Porque a Bíblia diz que eu sou um vaso de barro para que a glória, fala comigo, para que a glória seja dele e não minha. Como assim? Tu está querendo dizer que Deus põe enfermidade em mim? Não, mas eu sou um ser humano, eu sou um vaso de barro, eu sou carne. E eu estou sujeito às coisas que acontecem no meu corpo, que pode acontecer no meu corpo, principalmente se eu não souber cuidar bem dele. Lembra de Paulo falando para Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das tuas constantes enfermidades. Fala comigo, constantes, frequentes. Timóteo, ele tinha frequentes enfermidades. Ele disse assim, Trófimo, deixei ele doente em Mileto. Lembrei do texto. Fala assim, deixei Trófimo não é um demônio, não é uma pessoa, viu, irmãos? Fala comigo, deixei Trófimo doente em Mileto. Ué, mas Paulo não orava e as pessoas eram curadas? Ele não pegava, mandava o lenço e a pessoa punha a roupa e curava? E por que o Trófimo estava doente em Mileto? E por que o Timóteo, ele sofria frequentes enfermidades no estômago? Fala comigo assim, eu sou um ser humano, cheio da glória de Deus, mas eu sou um ser humano. E como ser humano eu estou sujeito a tudo isso. Eu estou sujeito a tudo isso. Então Paulo disse, lê de novo o 7, por gentileza. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Glória a Deus. Fala comigo assim, não se trata de mim, se trata de Deus. Deus quer me usar, apesar das minhas limitações. Deus quer me abençoar, apesar das minhas limitações. Tem gente que se sente acusado, tem gente que se sente acusada, e se sente inibido até de ser usados por Deus, porque diz assim, eu estou com esses problemas, como é que Deus pode me usar? Deus pode te usar. Olha para o teu irmão e fala assim, eu repreendo essa palavra de engano em nome de Jesus. Fala para ele assim, olha para ele e aponta o dedo, é para olhar e apontar o dedo. Olha, aponta o dedo e fala, eu repreendo essa palavra de engano em nome de Jesus, na tua vida. Ai, como é que eu posso orar por alguém? Olha como é que eu estou. Isso é um engano. Porque Deus põe esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de quem? Seja dele e não minha. Está entendendo ou não? Amém. Quem está entendendo? Amém. Deus está dizendo para você, se você está na minha presença, está tudo bem, não tem nada errado, não tem nada fora do lugar, não tem nada bagunçado, eu estou no controle da tua vida. Aleluia! Ponto final. Viva o agora, olha para o teu irmão e fala assim, viva o agora. Esteja com Deus agora, esteja firme com Deus agora. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é totalmente dele. Se o teu coração é totalmente do Senhor, descansa. Fique em paz. Continua lendo, Jane. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Para aí. Ele disse, fala comigo, em tudo somos atribulados. Tribulação, beleza. Mas não ficamos angustiados. Você pode passar uma tribulação, o que você não pode é viver angustiado. Tem gente que vive angustiado. Tem gente que vive angustiado. Por que você está angustiado? Porque eu estou passando por uma tribulação. Tá bom, a tribulação, Deus falou que ela vem. Mas você não deve viver, não é que não pode ficar angustiado, mas não deve viver angustiado. Próximo. Olha lá, perplexos, fala comigo, perplexos. Quem aqui já ficou perplexo com algumas coisas? Agora mesmo de manhã eu vi um vídeo de um pastor na Nigéria, sei lá onde que ele disse que estava cheio do Espírito Santo. Aí ele chegava pregando assim, dava uma pesada na pessoa, a pessoa caía,
E a outra começava a estribuchar e falaram que era o Espírito Santo. Quando eu vi aquilo, eu fiquei perplexo. Mas eu vou abandonar o Senhor por causa disso? Eu vou abandonar a igreja por causa disso? Eu vou deixar de crer no Espírito Santo por causa disso? Não. Perplexos, porém não. Desanimado. Quem aqui já ficou desanimado? Levanta a mão. Beleza. E essa semana? Quem ficou desanimado essa semana? Tem dia que não dá vontade nem de sair da cama, sim ou não? Mas Deus está falando aqui, ó, você pode ficar perplexo, mas você não pode se manter desanimado. Você não pode se manter desanimado. Eu posso ficar perplexo, é normal, eu sou um ser humano, eu tenho alma, eu tenho sentimentos. A raiva é um sentimento também que Deus colocou nas pessoas, só que ela tem que ser controlada. Irai-vos e não. Quando Jesus tirou o cinto lá, que ele foi expulsar todo mundo, ele estava cheio do Espírito Santo, mas ele estava com ternura, com humilde, não, ele estava com brabo. Fala comigo assim, tem hora que tem que quebrar o pau. Tem hora que você tem que se levantar, como para guerrear. Mas é uma guerra pontual, é naquele momento acabou. Agora tem gente que vive guerreando, o tempo todo. Então, eu posso ficar perplexo, mas eu não posso ficar desanimado. Qual é o próximo? Estou sendo perseguido aqui, desculpa, mas ninguém aqui é perseguido. Nem muito menos eu. A gente nem sabe o que significa essa palavra. Perseguido, porém não o quê? Desamparado. Eu não estou desamparado. Fala para o teu irmão, você não está desamparado. O Senhor é contigo. Próximo. Agora ficou mais sério ainda. Quem já ficou abatido aqui? Porque te abates, como é que é o nome da música? Ó minha alma, não é isso? É uma música, né? É um hino cristão. A alma fica abatida. Às vezes você fica abatido, às vezes você fica abatida, às vezes eu fico abatido. Não tem problema você ficar abatido. Agora você não pode ficar o quê? Destruído. Quem já falou isso? Eu estou destruída hoje. Quem já falou isso? Hoje eu acordei destruído. Quem já falou isso? Parece coisa boba, não é? Mas não é, isso é o mundo espiritual. Fala bem alto comigo, o mundo espiritual governa o mundo físico. Então quando o diabo ele é atraído por palavras, por cheiro e por som. Os demônios, vou contar um segredo para você. Os demônios eles são atraídos por palavras, fala comigo, palavras, cheiro e som. Então essas três coisas você tem que tomar cuidado. Com palavras, com cheiro e com som. Que o diabo ele é atraído por isso. Então quando você fala na força do ódio, o inferno de cachorro, ó, o inferno de menino. Esse menino é encapetado. Esse cachorro está endemoniado, eu já falei isso em casa. Esse cachorro está endemoniado, não é possível. Comeu a minha carteira, João, minha carteira. Comeu minha carteira, comeu o meu relógio que o pastor Armando me deu. Ontem chegamos em casa, ele comeu o remédio da Natiara, né? Qual que era o remédio? Como é que é? É um hormônio lá que ela está tomando, um negócio lá. Ele comeu, eu falei, tá ligadão, o cachorro tá doido. Ele tá doido. Estava doido. Comeu o remédio todo. Só que eu estou mudando a minha comunicação. O que eu faço agora? Vou colocar o remédio no lugar certo e vou agradecer, abençoar o cachorro. Aí eu abençoo ele. Aí ele fica me olhando assim. É comunicação. Então, eu posso ficar abatido. O que eu não posso ficar é destruído. Estou destruído. Ué, como assim destruído? O que mais? Com Deus é diferente, eu preciso morrer para viver. Então ela está dizendo, eu levo comigo no meu corpo o morrer de Jesus, para que a vida dele se manifeste em mim. Quanto mais morto para o mundo, para o pecado, para você mesmo você tiver, mais a vida de Deus vai vir sobre a tua vida. Amém? Amém.
Olha para o teu irmão, agora olha de novo. Eu sei que você não gosta, mas é intencional. Olha para ele, na papila do olho, na papila. Fala assim, Deus não pega leve em quem Ele quer investir pesado. Deus não pega leve com quem Ele quer investir pesado. Deus quer investir pesado na tua vida. Deus está investindo pesado na minha vida e na tua vida. Sabe qual é a prova de que Deus está investindo pesado na minha vida? O que eu falei aqui a semana passada, eu não teria coragem de falar se eu tivesse um pingo fora do... Porque eu não queria falar o que eu falei aqui a semana passada. Eu não queria falar. Eu fiquei lutando aqui para falar. Eu não ia falar. Se eu tivesse, perfeito ninguém é. Alguém aqui é perfeito? Não, não é isso que eu estou falando. Mas se eu tivesse com a minha vida torta diante de Deus, eu jamais falaria aqui assim, ó, que seja eu o Está entendendo ou não? E eu glorifico a Deus que um dia, cada um de vocês que estão aqui, vocês vão vir aqui e vocês vão entregar uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus com amor e se colocando que eu seja o primeiro. Aleluia. Amém? Porque ninguém aqui é melhor que ninguém. Nós somos todos filhos do mesmo Deus. Então Deus não pega leve na vida de quem Ele está investindo pesado. Moisés, para chegar diante de Faraó, ele teve que dar uma passadinha onde? No deserto. José, para chegar diante de Faraó e ser rei do Egito, governador do Egito, ele teve que dar uma passadinha por uma cisterna, por uma prisão, por alguma coisa, é ou não é? Jesus, para começar o ministério dele, teve que dar uma passadinha também pelo deserto. E muitas vezes você está passando aí uma situação na tua vida que você não está entendendo o que é, mas Deus está trabalhando, Deus está investindo pesado em você. Por isso Ele não vai pegar leve com você. Não vai. Não vai. Não vai. Continua. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também na vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós houvera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo Espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Glória a Deus. Quando você fala eu creio, quanto mais você passa experiência, mais você pode falar eu creio, por isso estou falando, eu creio. Quando eu olho para uma pessoa e falo, o Senhor está trabalhando na tua vida, eu creio, porque eu já passei por isso. Amém? Mas o Senhor é bom. Amém? Continua, Jane. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Continua. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Não precisa nem pregar, né, irmãos? Já leu? Ó, precisa pregar alguma coisa em cima disso? O Paulo disse, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova. Hoje as pessoas estão preocupadas com o homem exterior, mas o interior está podre. Como dizia minha sogra, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Tem uns ditados que são sábios, né? Por fora, por dentro, pão bolorento. Então, Paulo disse, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova. Você tem que cuidar da sua vida interior.
onde habita o Espírito Santo, cuidar das suas emoções, cuidar de você por dentro. A lei da gravidade é infalível, ela chega um dia, as rugas chegam. Gente, desculpa, mas eu não vi uma pessoa que fez aqueles, como é que fala aquele negócio? Que ficou melhor. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço. Até hoje eu não vi ninguém. Harmonização facial. Pode ser que você, na sua percepção, você já viu alguém que ficou melhor, mas eu dentro de mim, eu olho e falo, cara, pra quê? Pra que isso, né? Pra quê? Eu nunca vi ninguém que ficou melhor. Coração alegre. Não estou dizendo que eu sou contra, mas eu nunca vi, até hoje eu nunca vi ninguém que tenha ficado melhor do que. Ainda que o homem exterior se corrompa, o meu interior se renova. Aí fala comigo assim, leve e momentânea tribulação. Deus está falando, não importa o que você está passando, Deus está falando que aos olhos dele, o que você vivenciou esse ano, e o que você está vivenciando esse ano, é uma leve e momentânea tribulação. A sua condição não define o seu destino. Júnior, você não é pobre, você só não tem o dinheiro suficiente nesse momento. Mas você vai receber, e já está recebendo sabedoria de Deus para fazer dinheiro com o seu trabalho. Amém? Quem diga amém? Amém. Você não está desempregado, você está disponível para um mercado. É diferente. Como dizia minha sogra, é diferente, Severo. É diferente, filho. Eu quero um trabalho numa multinacional. É um trabalho numa multinacional. Se você decidiu que vai ser, vai ser. Ah, mas apareceu um free aqui. Nada de free, nada. É um trabalho numa multinacional. Não aceite menos daquilo que você pediu para Deus. Amém? Deus muitas vezes te abençoa de acordo com o tamanho da sua frigideira. Sabe a história daquele cara que foi pescar? E aí ele pescava peixe desse tamanho. E aí ele colocava dentro do barco. Aí de repente ele pescou um peixe desse tamanho, jogou, devolveu no rio. O amigo dele falou assim, por que você está devolvendo os peixes grandes? Ele falou, porque a minha frigideira é pequena. Lá em casa eu não tenho frigideira maior que essa. Pegou? Não é verdade? Quem é que fala a verdade? Fala a verdade. Quem aqui já olhou para uma determinada situação na sua vida, alguma coisa, e você falou assim, isso acho que é muito para mim. É muita areia para o meu? Isso é muita coisa para mim. É porque a sua frigideira está pequena. E com Deus as frigideiras são grandes. Primeiro você tem que estar preparado para receber aquilo que Deus tem para te dar. Tem muita gente aqui, eu me incluo nesse povo, tem muita gente aqui, por isso que eu falo que Deus está investindo, Deus não está pegando leve com quem Ele investe pesado. Por isso que Deus está não está pegando leve comigo e com você. Porque antes de receber aquilo que você tem para receber de Deus, seu entendimento precisa ser renovado, a sua frigideira precisa ser aumentada. Aumentada. Está entendendo o que eu estou falando ou não? É bom ouvir a palavra de Deus, não é? Glória a Deus. Então, o Paulo disse, ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu interior se renova a cada dia. Nós levamos a vida de Cristo, a morte de Cristo, para que a vida se manifeste. E não olhamos para as coisas, não atentamos nós para as coisas que se veem. Porque as que se veem, elas são temporais, mas as que não se veem são eternas. Se você olhar para a tua vida, talvez em alguma área, você vai ver o contrário acontecendo.
Ó Deus, o que está acontecendo comigo? Olho para a minha vida financeira, eu não vejo nada. Mas a Bíblia diz que eu não devo olhar para as coisas que eu vejo, mas para as coisas que eu não vejo. Toda vez que você fala, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, essa semana vai ser uma semana abençoada, eu vou fechar muitos negócios. Não é palavra positiva, isso é palavra de fé. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Confesse a palavra de Deus. Fala para o teu irmão, confesse a palavra. Acorde de manhã confessando a palavra, declarando a palavra. Então eu não atento para as coisas que eu vejo, mas para as que eu não vejo. Nós estamos sendo preparados, a igreja que se reúne nessa localidade, está sendo preparada pelo Espírito Santo, está crescendo para baixo, igual carvalho. Deus está aumentando o tamanho da nossa frigideira, Deus está aumentando o tamanho da nossa consciência de ministério, Deus está aumentando a nossa consciência de santidade, Deus está aumentando a nossa consciência de cuidarmos uns dos outros, para que Ele abra a janela do céu e envie muitas almas para esse lugar. Eu creio nisso, quem crê, diga amém. Aplauda forte ao Senhor. E eu não estou falando isso para motivar você. Porque o crente, ele não precisa de autoajuda, ele precisa de ajuda do alto. Ele não precisa de autoestima, ele precisa de estima do alto. E precisa pouco, às vezes. Mais conhecimento do alto do que autoconhecimento. Deus está governando sobre as nossas vidas. Amém? Quem se sente amparado diante do Senhor? Fica de pé. Fica de pé. Não terminei ainda, mas fica de pé. Vamos fazer um ato profético. Levante as suas mãos para o céu. Olhe para o céu de olhos abertos e diga assim: Senhor Deus, Tu és o meu Pai. Eu me sinto amado, eu me sinto protegido, eu me sinto sustentado, eu me sinto honrado pelo Senhor. Jesus, Tu és o meu irmão mais velho, eu me sinto que Tu és meu companheiro, eu sinto que Tu és meu conselheiro, Tu és maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, Pai da eternidade. Espírito Santo, eu me sinto amado, eu me sinto instruído, eu me sinto cuidado por Ti. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Quando nós falamos, quando nós declaramos, nós estamos mobilizando o mundo espiritual. E o Senhor ordena a sua bênção. Amém? A Bíblia diz quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em união. É como óleo que desce, não é isso? Cabeça escorre pela barba de Arão. Ali o Senhor ordena a sua bênção. Aqui é o lugar que nós nos encontramos aos domingos. E aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, ordena a cura, ordena a prosperidade sobre as nossas vidas. E eu quero liberar uma palavra profética aqui. Deus, esse ano de 2023, Ele começou um trabalho em algumas pessoas aqui, preparando essas pessoas para que elas sejam usadas por Deus. Amém? O ano que vem eu profetizo que o ano que vem nós veremos pessoas novas pregando a palavra de Deus aqui na frente. Diga amém. Amém. Eu profetizo que Deus vai levantar pessoas com autoridade para ensinar a palavra de Deus aqui nesse lugar. Quem crê, diga amém. Amém. Eu profetizo que Deus vai levantar outras Betinhas aqui, em nome de Jesus. Diga amém. Eu profetizo que Deus vai levantar professores e professoras de escola de crianças aqui nesse lugar. Quem crê, diga amém. Eu profetizo que Deus vai levantar evangelistas aqui nesse lugar. Eu profetizo que Deus vai levantar empresários fortes aqui nesse lugar. Mas para isso, irmãos, eu e você, nós precisamos fazer uma aliança forte com Deus.
uma aliança de amor, uma aliança de compromisso, uma aliança de decidir conhecer a Deus. Fala comigo assim: quando eu sou amigo de Deus. Fala bem alto: quando eu sou amigo de Deus, Deus me apresenta os amigos dele. Quando você se conecta com Deus, Deus te conecta com quem é conectado com Ele. Estou falando isso para mim, irmãos. Para mim. Coloca um propósito diante de Deus, de ficar mais próximo do Espírito Santo. Deus, Ele sabia onde Paulo estava. Ele falou para Ananias: vai na casa, da rua tal, procura um homem chamado Paulo. Ele está orando, e põe a mão sobre a cabeça dele para ele ser cheio do Espírito Santo. Deus sabe aonde você mora. Fala para o teu irmão: Deus sabe onde você mora. Fala assim: Deus sabe o teu currículo qual é. Deus conhece o teu coração, conhece a tua vida. Para finalizar, eu quero profetizar ousadia do Espírito Santo sobre a tua vida. Fala comigo: ousadia. Ontem eu até estava falando isso. Fala comigo: água que não desce, peixe não sobe. Quando o rio solta água para baixo, o peixe sobe. Quando você faz uma represa, na represa não tem crescimento. Você bota os peixes lá, eles ficam ali só. É porque as empresas, fala comigo, as empresas, fala comigo bem alto, as empresas são ferramentas de Deus para abençoar famílias. Então, quanto mais colaboradores você tiver, mesmo que seja informal, mais pessoas Deus está usando você para abençoar. E quanto mais o rio ele transborda em cima de outros rios. Quanto mais você transborda, mais vem para você. Água que não desce, peixe não sobe. Então, quando você abre um CNPJ e decide ter uma empresa, ou quando você decide abrir uma mentoria na internet, ou quando você decide começar a pregar a palavra de Deus e ensinar um grupo de pessoas carentes, jovem, 3 garotos, adolescentes, não se trata de você, se trata de Deus. Cada um de nós aqui tem um dom dado por Deus. E Deus quer que você ponha esse dom em atividade. Fala comigo: atividade. Água parada da dengue, sabia? Talvez, tem muita gente com enfermidades, não é porque Deus colocou. Tem muita gente com enfermidade, principalmente enfermidade emocional, porque ele não exercita coisas que Deus colocou dentro dele. Ele fica parado, fica sedentário emocional, sedentário espiritual, sedentário físico. As pessoas, elas não estão atrás de conteúdo. Conteúdo tem na internet aí a rodo. Elas estão atrás de experiência. Fala comigo: experiência. A sua experiência com Deus. Conta a tua história para as pessoas. Conta a tua história para as pessoas. Sabe quando é que os teus amigos que trabalham na tua área, ricos, vão começar a te ouvir e querer vir para a igreja? Quando eles olharem para você, ver que você ama eles, continua amando eles, mas você fala assim: obrigado. Hoje não, aqui não. Traz eles para a tua casa. E eles vão começar a ver você transbordar financeiramente e ver que você está diferente. Eles vão falar assim: Júnior, o que está acontecendo com você, cara? Mas por quê? Só porque eu estou ganhando 1 milhão por mês agora? Não é isso, é que você está diferente. Você está diferente. Você está com a gente, mas você já não tem mais graça. Aí eles vão falar assim, vamos lá em casa comer uma pizza que eu te conto. Traz eles para você. E aí você vai começar a ver um monte de empresário falando: me conta, o que está acontecendo contigo? É Deus está me prosperando. Agora, enquanto Deus não vê no teu coração essa disponibilidade, as coisas vão ser um pouco mais difíceis. Sim ou não? E eu podia ficar aqui falando de cada um aqui, ó. E não é revelação não, viu? Que Deus não está me mostrando absolutamente nada. É o óbvio. Fala para mim assim: o óbvio precisa ser dito. E às vezes só ouvir o óbvio não precisa nem de revelação. É só.
Eu vos designei para que vades e o vosso fruto, a fim de tudo que pedides, eu farei. Começa a ser mais ousada, olhar no olho da pessoa. Deus não está te mostrando nada, mas olha no olho dela e fala assim: está tudo bem com você? Só faz isso, mais nada. Você vai ver o que vai acontecer. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Quem ouviu a palavra do Senhor aqui, aplauda Ele.